O vento cortava meu rosto como navalha quando ouvi as palavras que destruíram meu mundo. Agora vá para a rua. Não aguento mais sustentar você. Fique no frio. Meu próprio filho. Minha única família. Me expulsando de casa quando o termômetro marcava -7 graus em pleno inverno de Pelotas. Meu nome é Benedita Cardoso. Tenho 68 anos. E naquele momento gelado de junho, tudo o que construí como mãe desmoronou em segundos. Marcelo estava parado na porta da nossa casa simples no bairro Três Vendas, os olhos cheios de uma raiva que eu não reconhecia. Parecia um estranho usando o rosto do meu filho. Vocês sabem aquela sensação quando o chão some debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que senti. Não era apenas o frio penetrante do Rio Grande do Sul que me fazia tremer, mas a frieza nas palavras dele, como se eu fosse apenas um problema a ser descartado. 26 anos atrás, quando Marcelo nasceu, prometi que seria a melhor mãe do mundo. Criei ele sozinha, depois que o pai nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Trabalhei 16 horas por dia na minha pequena loja de aviamentos, vendendo botões, zíperes, fitas e tecidos para costureiras da região. Cada centavo que ganhava era investido no futuro do meu menino. Lembro das noites em que ele fazia lição de casa no balcão da loja, enquanto eu atendia os últimos clientes. Marcelo era um garoto inteligente, sempre questionando como as máquinas de costura funcionavam, interessado nos diferentes tipos de linha e sua resistência. Achei que ele herdaria meu amor pelo comércio, mas seguiu outro caminho, formando-se em logística. Durante décadas, nossa rotina era harmoniosa. Ele cresceu, arrumou emprego em uma empresa de transporte, mas continuava morando comigo. Dizia que não havia necessidade de sair de casa, que gostava da nossa companhia mútua. Eu acreditava nisso. Acreditava que éramos uma dupla perfeita, mãe e filho contra as dificuldades da vida. Tudo começou a mudar há 2 anos. Marcelo chegava cada vez mais tarde do trabalho, sempre carrancudo, reclamando de chefes, de colegas, de clientes. Primeiro pensei que fosse apenas estresse profissional. Ele tinha 42 anos. Estava numa idade em que as responsabilidades pesam mais. Tentei ajudar oferecendo conselhos, preparando suas comidas favoritas, cuidando da casa para que ele só se preocupasse com o trabalho. Mas as reclamações aumentaram. Começou a questionar meus gastos, mesmo os mais básicos. Se eu comprava um shampoo mais caro, ele reclamava. Se ligava o aquecedor por causa do frio, ele fazia cara feia olhando a conta de luz. Cada pequena despesa virava motivo de discussão. Vendi minha loja há 3 anos, quando completei 65 anos. A idade estava pesando, e os jovens preferiam comprar produtos pela internet. O dinheiro da venda foi significativo. Usei parte para reformar nossa casa e o restante guardei para emergências. Achei que isso aliviaria qualquer pressão financeira que Marcelo pudesse estar sentindo. Mas, estranhamente, as reclamações pioraram depois que vendi o negócio. Era como se minha presença constante em casa o incomodasse. Ele saía cedinho para o trabalho e voltava quase na madrugada. Nos fins de semana, ficava trancado no quarto ou saía para lugares que nunca me contava onde eram. Nossa comunicação virou um campo minado. Qualquer tentativa de conversa resultava em respostas monossilábicas ou irritação. Perguntava sobre o trabalho dele, e Marcelo respondia com evasivas. Comentava sobre algum programa de televisão, e ele apenas resmungava. Sugeria passeios ou almoços fora, e sempre havia alguma desculpa. A solidão dentro da própria casa é uma das piores coisas que existe. Eu tinha meu filho fisicamente presente, mas emocionalmente ele estava a quilômetros de distância. Comecei a me questionar se havia feito algo errado, se minha forma de criá-lo tinha gerado esse distanciamento. Durante as noites insones, repassava cada decisão que tomei como mãe. Talvez tivesse sido super protetora, talvez devesse ter incentivado mais sua independência, ou será que estava sendo muito presente agora que ele era adulto? Essas dúvidas corroíam minha paz de espírito. Tentei conversar diretamente sobre nosso relacionamento algumas vezes. Marcelo sempre desconversava. Dizia que estava tudo normal, que eu estava imaginando coisas. Mas uma mãe sente quando algo não vai bem com um filho. É um instinto que não se engana, mesmo quando tentamos nos convencer do contrário.
Os primeiros sinais mais evidentes apareceram quando notei mudanças no comportamento dele relacionadas a dinheiro. Marcelo sempre foi organizado financeiramente, mas começou a agir de forma estranha. Recebia ligações que atendia em voz baixa, se trancava no quarto para falar. Chegavam cartas que ele abria nervosamente e logo depois rasgava. Uma tarde, quando fui arrumar seu quarto, encontrei vários papéis amassados na lixeira. Curiosa, juntei os pedaços e vi que eram cobranças bancárias, avisos de cartão de crédito, valores altíssimos que não faziam sentido com o salário dele. Fiquei preocupada, mas quando tentei abordar o assunto, Marcelo explodiu em raiva, acusando-me de mexer nas coisas dele. Foi a primeira vez que vi aquela expressão de ira no rosto do meu filho. Não era apenas irritação ou estresse, mas algo mais profundo, mais escuro. Pedi desculpas, disse que só estava preocupada com ele, mas Marcelo continuou alterado por dias. A partir daquele episódio, ele passou a trancar tudo: documentos, computador, até mesmo gavetas que antes ficavam abertas. Era como se estivesse escondendo algo muito sério, algo que não podia nem cogitar dividir comigo. Meu instinto materno estava em alerta máximo. Conhecia meu filho melhor que ninguém. Sabia quando ele mentia ou omitia informações. Durante anos, conseguia detectar suas mentirinhas de adolescente só pelo tom de voz. Agora, adulto, ele estava claramente envolvido em algo que o deixava desesperado. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Marcelo chegava em casa com roupas amassadas, rosto cansado além do normal, mãos tremendo ligeiramente. Às vezes o via chorando silenciosamente no banheiro, achando que eu não percebia. Outras vezes, ficava horas olhando para o nada, perdido em pensamentos que pareciam torturas. A situação financeira da nossa casa também estava estranha. Apesar do meu dinheiro da venda da loja, Marcelo insistia em pagar todas as contas sozinho. Mas as contas atrasavam. Chegavam avisos de corte de energia, de suspensão de internet. Quando questionava, ele dizia que eram problemas administrativos do banco. Chegou um ponto em que comecei a suspeitar que Marcelo estava usando drogas. O comportamento errático, as mudanças de humor bruscas, a paranoia constante. Várias noites fiquei acordada observando se ele apresentava sinais físicos de dependência química, mas não encontrei evidências concretas. Na verdade, fisicamente ele parecia saudável. O problema estava na mente, na alma. Meu filho estava sendo consumido por algo que eu não conseguia identificar nem ajudar. A impotência de uma mãe nessa situação é desesperadora. 3 meses antes daquele dia terrível no frio, decidi tomar uma atitude mais direta. Procurei Marcelo no trabalho, algo que nunca havia feito em todos esses anos. Queria entender se o problema estava relacionado ao ambiente profissional, se havia alguma situação específica que pudesse explicar sua transformação. A empresa de logística ficava numa zona industrial nos arredores de Pelotas. Quando cheguei lá, pedi para falar com meu filho. A recepcionista me olhou estranhamente e disse que Marcelo estava numa reunião importante, que não podia ser interrompido. Esperei 2 horas, mas ele não apareceu. No dia seguinte, quando perguntei sobre minha visita ao trabalho, Marcelo ficou furioso. Disse que eu havia passado vergonha para ele, que era inadmissível uma mãe aparecer no emprego do filho adulto sem avisar. Nunca tinha visto tanta agressividade nas palavras dele. Tentei explicar que estava apenas preocupada, que queria entender o que estava acontecendo conosco. Mas Marcelo não quis ouvir. Disse que eu estava sendo invasiva, que precisava respeitar seu espaço e parar de tratá-lo como criança. Aquela discussão marcou o início do nosso período mais difícil. Marcelo praticamente parou de falar comigo. Chegava, comia em silêncio e se trancava no quarto. Nos fins de semana, desaparecia o dia inteiro. Eu ficava sozinha naquela casa, sentindo como se fosse uma estranha na minha própria vida. A solidão era sufocante. Durante 40 anos, minha existência girou em torno de ser mãe. Cada decisão, cada sacrifício, cada sonho estava conectado ao bem-estar do Marcelo. De repente, ele não queria mais minha presença, meu cuidado, meu amor. Comecei a perceber que estava sendo tratada como um fardo. Quando eu cozinhava, ele reclamava do cheiro. Quando assistia televisão, ele dizia que estava muito alto.
Quando arrumava a casa, ele dizia que eu estava mexendo onde não devia. Qualquer coisa que eu fizesse virava motivo de irritação. A rejeição de um filho é uma das dores mais profundas que uma mãe pode sentir. É diferente da rejeição de um parceiro ou amigo, porque está baseada no amor mais puro que conseguimos sentir por outra pessoa. Quando esse amor é rejeitado, parece que nossa própria identidade se despedaça. Durante os últimos meses, passei a questionar meu valor como pessoa. Se meu próprio filho, que criei com tanto sacrifício e dedicação, não conseguia mais me suportar, o que isso dizia sobre quem eu era? Talvez eu realmente fosse uma pessoa difícil de conviver, chata, ultrapassada. Essas dúvidas me consumiam diariamente. Olhava no espelho e via uma mulher de 68 anos, cabelos grisalhos, rugas marcando décadas de trabalho e preocupação. Será que Marcelo via apenas uma velha inconveniente que atrapalhava seus planos? Será que eu era realmente um peso na vida dele? Tentei diversas abordagens para reconquistar a boa relação que tínhamos. Preparei pratos especiais que ele gostava na infância, ofereci ajuda com tarefas domésticas que antes ele dividia comigo. Sugeri atividades que fazíamos juntos nos tempos bons. Nada funcionou. A indiferença foi substituída por irritação aberta. Marcelo não conseguia mais disfarçar o incômodo que minha presença causava. Suspirava alto quando eu entrava no mesmo ambiente que ele. Revirava os olhos quando eu fazia algum comentário. Respondia com monossílabos ou simplesmente me ignorava. Nessa altura, eu já estava mentalmente me preparando para a possibilidade de ter que sair de casa. Comecei a pesquisar residências para idosos, apartamentos pequenos que pudesse alugar, opções para reconstruir minha vida longe dali. A ideia partia meu coração, mas talvez fosse a única solução para preservar o pouco que restava do meu relacionamento com meu filho. 2 semanas antes do dia fatal, aconteceu algo que mudaria tudo. Estava organizando alguns documentos antigos, quando encontrei uma pasta com papéis do Marcelo que ele havia esquecido na mesa da cozinha. Não era minha intenção mexer, mas alguns documentos estavam espalhados, e quando fui juntar para não perderem, vi coisas que me deixaram em estado de choque. O que descobri naqueles papéis me fez entender que a situação era muito mais complexa do que eu imaginava. Não era apenas uma crise de relacionamento entre mãe e filho, nem estresse profissional comum. Havia algo muito mais sério acontecendo na vida do Marcelo, algo que explicava seu comportamento desesperado dos últimos meses. Fotografei discretamente alguns daqueles documentos no meu celular, pensando que talvez precisasse mostrar para alguém ou usar como evidência de alguma coisa. Naquele momento, não sabia exatamente para que serviria aquela informação, mas meu instinto dizia que era importante guardar. Foi exatamente essa informação no meu celular que se tornaria a chave para desvendar toda a situação naquele dia terrível de -7 graus. Mas antes de chegar a esse ponto, ainda teria que passar pelo momento mais doloroso da minha vida como mãe. Na manhã daquela quinta-feira de junho, acordei com uma sensação estranha, como se algo definitivo fosse acontecer. O frio estava mais intenso que o normal, e Marcelo estava particularmente agitado. Ele mal tocou no café da manhã que preparei e ficou andando de um lado para outro, falando baixinho no telefone. Quando a conta de luz chegou pelo correio, foi a gota d'água que faltava para a explosão. O valor estava realmente alto por causa do aquecedor que usávamos contra o frio rigoroso. Tentei explicar que precisávamos do aquecimento por causa da minha idade, que pessoas idosas sentem mais frio e podem ter problemas de saúde se ficarem em ambientes gelados. Mas Marcelo não quis ouvir explicações. Começou a gritar que não aguentava mais pagar minhas extravagâncias, que eu estava gastando dinheiro que ele não tinha, que estava farto de sustentar alguém que só dava despesa e não contribuía com nada. Cada palavra era como uma punhalada. Tentei argumentar que eu tinha dinheiro guardado da venda da loja, que podia contribuir com as despesas se ele quisesse. Mas ele estava fora de si, dizendo coisas terríveis sobre como eu havia se tornado um fardo insuportável em sua vida. Foi quando ele disse aquelas palavras que ecoam na minha mente até hoje. Agora vá para a rua. Não aguento mais sustentar você. Fique no frio. E me empurrou em direção à porta. Ali parada no batente da porta, sentindo o vento gelado cortar meu rosto,
Tive alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Meu filho, meu único filho, estava me expulsando de casa num dia de temperatura extremamente baixa. Aos 68 anos, eu estava sendo tratada como um lixo descartável. Mas enquanto sentia as lágrimas gelarem no meu rosto, lembrei daqueles documentos fotografados no meu celular. Lembrei do que havia descoberto sobre a vida secreta do Marcelo. E percebi que talvez fosse hora de usar essa informação para entender de uma vez por todas o que estava destruindo nossa família. Respirei fundo. Peguei o telefone com mãos trêmulas pelo frio e pela emoção. E disse as palavras que mudariam tudo entre nós. Palavras que revelariam segredos guardados, dores escondidas e uma verdade que nenhum de nós dois estava preparado para enfrentar. Me contem aqui nos comentários de que cidade vocês são e se já passaram por alguma situação parecida com filhos ou familiares. E se ainda não estão inscritos no canal Vovó Lembrou, cliquem no sininho para acompanhar todas nossas histórias reais. Agora vou contar para vocês o que aconteceu quando mostrei para meu filho o que estava guardado no meu celular e como essa descoberta mudou completamente nossa história. Com as mãos tremendo mais pela tensão do que pelo frio, peguei meu celular e olhei diretamente nos olhos do Marcelo. Antes de eu ir embora e você nunca mais me ver na vida, tem uma coisa que preciso te mostrar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, carregada de décadas de experiência lidando com situações difíceis no comércio. Marcelo parou de gritar. Sua expressão mudou instantaneamente da raiva para algo entre curiosidade e receio. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu usava aquele tom específico, era porque tinha algo sério para dizer. Era o mesmo tom que usava quando descobria suas travessuras na adolescência ou quando precisava tomar decisões importantes sobre a loja. Mãe, que história é essa? Que coisa? Ele fechou a porta para o frio não entrar, mas manteve a mão na maçaneta, como se ainda estivesse decidindo se me mandaria embora ou não. O vento continuava uivando lá fora, lembrando-nos da temperatura brutal que estava fazendo. Deslizei o dedo pela tela do telefone até encontrar a pasta onde havia salvado as fotos. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som no meu peito. Durante semanas, carreguei aquele segredo sozinha, sem saber o que fazer com aquela informação perturbadora. Agora, naquele momento extremo, sabia que era hora de colocar todas as cartas na mesa. Senta ali no sofá, Marcelo. O que vou te mostrar vai explicar muita coisa sobre o que está acontecendo entre a gente. Apontei para a poltrona onde ele costumava se sentar para assistir televisão nos raros momentos em que ainda dividíamos o mesmo ambiente. Ele hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade venceu. Caminhou lentamente até a poltrona, os olhos fixos no meu celular. Pude perceber que suas mãos também estavam tremendo ligeiramente, e não era por causa do frio. Havia algo no comportamento dele que denunciava nervosismo extremo. Sentei no sofá ao lado e respirei profundamente antes de começar a falar. Lembra há 3 semanas quando você deixou aquela pasta com papéis espalhados na mesa da cozinha? Você tinha acabado de chegar do trabalho, estava muito nervoso, atendeu o telefone e saiu correndo, esquecendo tudo ali. Vi o rosto dele empalidecer instantaneamente. Marcelo se lembrava perfeitamente daquele dia. Tinha chegado em casa completamente transtornado, recebeu uma ligação que o deixou ainda mais agitado e saiu de casa às pressas, sem nem explicar para onde estava indo. Só voltou na madrugada, entrando silenciosamente achando que eu estava dormindo. Mãe, você mexeu nos meus documentos? A voz dele saiu tensa, quase sussurrada. Havia uma mistura de pânico e raiva contida na pergunta. Não mexer, Marcelo. Estava apenas juntando os papéis que estavam espalhados para não voarem ou se perderem. Mas acabei vendo algumas coisas que me chamaram a atenção. Mantive meu tom calmo, mas firme. Queria que ele entendesse que não estava invadindo sua privacidade por maldade, mas que as circunstâncias me levaram àquela descoberta. Comecei a mostrar as primeiras fotos na tela do celular. Eram extratos bancários com movimentações estranhas, depósitos e saques em valores muito acima do salário que eu sabia que ele recebia na empresa de logística. Números que não faziam sentido algum para alguém na posição dele. Esses valores aqui, filho,
De onde vem esse dinheiro? Seu salário é de R$ 4.000, mas aqui mostra depósitos de 15, 20 mil reais numa semana. E depois, saques imediatos dos mesmos valores. Apontei para os números na tela, observando cada microexpressão no rosto dele. Marcelo tentou pegar o celular da minha mão, mas eu afastei rapidamente. Espera, tem mais coisas que você precisa saber que eu vi. Minha experiência como comerciante me ensinou a ler pessoas. E estava claro que ele estava desesperadamente tentando inventar alguma explicação convincente. Passei para a próxima foto, que mostrava um documento ainda mais comprometedor. Era um e-mail impresso onde Marcelo combinava horários e locais específicos com alguém identificado apenas como J. Carlos. As mensagens eram cheias de códigos e referências que pareciam deliberadamente cifradas. Entrega do material na quarta, local habitual, mesma quantia de sempre. Que material é esse, Marcelo? Que local habitual? Que quantia? Lia os trechos em voz alta, observando como cada palavra fazia ele afundar mais na poltrona. A descoberta daqueles documentos tinha acontecido por puro acaso, mas o impacto foi devastador para mim. Durante 3 semanas, carreguei sozinha o peso de saber que meu filho estava envolvido em algo suspeito, possivelmente ilegal. Eram noites sem dormir, imaginando os piores cenários possíveis. Lembrava perfeitamente do momento exato da descoberta. Estava preparando um chá na cozinha quando vi os papéis espalhados na mesa. Minha primeira reação foi apenas juntá-los numa pilha organizada, como sempre fazia quando via algo fora do lugar. Mas alguns números chamaram minha atenção. Como ex-comerciante, tinha facilidade com números e documentos financeiros. Imediatamente percebi que aqueles valores não condiziam com a realidade que eu conhecia da vida do Marcelo. Eram quantias muito altas, sendo movimentadas com frequência alta demais para ser salário ou investimentos legítimos. A curiosidade inicial se transformou em preocupação quando comecei a ler mais atentamente. Havia referências a mercadorias especiais, clientes preferenciais, entregas discretas, terminologia que soava muito mais como atividade ilícita do que trabalho normal em empresa de logística. Fotografei os documentos mais comprometedores, inicialmente pensando que talvez precisasse mostrar para algum advogado ou autoridade competente. Nunca imaginei que usaria aquelas informações numa confrontação direta com meu próprio filho. Durante as semanas seguintes, observei o comportamento do Marcelo com outros olhos. Os telefonemas suspeitos, as saídas repentinas, o nervosismo constante, tudo passou a fazer sentido dentro de um contexto muito mais sombrio. Meu filho estava envolvido em algo perigoso e possivelmente criminoso. Mãe, você não entende o contexto dessas coisas. São documentos do trabalho, relatórios internos da empresa. Marcelo tentava manter a compostura, mas sua voz estava visivelmente alterada. Conhecia meu filho há 42 anos. Sabia exatamente quando ele estava mentindo. Trabalho? Então me explica este aqui. Mostrei outra foto, desta vez de um papel manuscrito com uma lista de nomes, horários e valores. Era uma espécie de cronograma detalhado de atividades que definitivamente não pareciam relacionadas a transporte de mercadorias legais. O papel continha informações como Roberto, terça 22 horas, 8 mil. Marina, sexta, 18 horas, 12 mil. Carlos, sábado 20 horas, 15 mil. Eram dezenas de entradas similares, sempre com nomes, horários noturnos ou em fins de semana, e valores significativos em dinheiro. Que horários são esses, filho? Sua empresa funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Por que você tem compromissos às 10 da noite com pessoas chamadas Roberto e Marina? Por que valores em dinheiro vivo? Minha voz estava ficando mais firme conforme apresentava as evidências. Marcelo se levantou bruscamente da poltrona e começou a andar nervosamente pela sala. Passou a mão pelos cabelos várias vezes, respirando pesadamente. Era evidente que estava se sentindo encurralado, sem saída para justificar aquelas informações comprometedoras. Você não deveria ter mexido nessas coisas, mãe. Não é da sua conta. Agora ele estava claramente irritado. Mas era uma irritação diferente da raiva que demonstrara antes. Era o nervosismo de quem foi pego em flagrante. Não é da minha conta?
Marcelo, você está morando na minha casa, usando o dinheiro que guardei da venda da minha loja, e claramente envolvido em atividades que podem ser perigosas ou criminosas. Como isso não é da minha conta? Minha indignação começou a superar a tristeza que sentia por estar descobrindo que meu filho me escondia segredos tão graves. Continuei mostrando as fotos, cada uma revelando aspectos mais inquietantes das atividades secretas dele. Havia mensagens de texto com linguagem cifrada, comprovantes de depósitos em contas diferentes, até mesmo o que parecia ser um mapa da região com pontos marcados estrategicamente. E este mapa aqui, estes pontos marcados na região metropolitana de Pelotas, com horários anotados ao lado? Amplie a imagem na tela para que ele pudesse ver claramente os detalhes. Parece um roteiro muito bem planejado de algo, não é mesmo? O mapa mostrava pontos em bairros diferentes da cidade, alguns na zona rural, outros em áreas industriais. Cada localização tinha um código numeral e horários específicos anotados. Era evidentemente um roteiro de atividades clandestinas, organizadas com precisão militar. Marcelo parou de andar e se virou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era uma mistura de desespero, raiva e algo que parecia quase alívio, como se parte dele estivesse aliviada por finalmente ter sido descoberto e não precisar mais carregar aquele segredo sozinho. Tá bom, mãe, tá bom. Você quer saber a verdade? Então vou te contar a verdade. Ele sentou na borda da mesa de centro, ficando bem próximo de mim. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Sim, estou envolvido em coisas que não são convencionais. Sim, estou ganhando dinheiro de formas que você não aprovaria, mas você não faz ideia do motivo. Não faz ideia do que me levou a isso. Sua voz estava carregada de emoção contida, como se estivesse prestes a explodir em choro ou grito. Naquele momento, percebi que havia camadas muito mais profundas naquela situação do que eu imaginava. O Marcelo não era simplesmente um filho rebelde envolvido em atividades ilegais por ganância ou irresponsabilidade. Havia algo mais complexo, mais desesperador motivando suas ações. Então me conta, filho. Me explica o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Por que está arriscando sua vida, seu futuro, nossa família? Guardei o celular e estendi as mãos em direção a ele, num gesto materno de acolhimento. Mas Marcelo se afastou, levantou novamente e foi até a janela, olhando para a neve que começava a cair mais intensamente. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro, apenas com o som do vento gelado batendo no vidro. Você realmente quer saber, mãe? Tem certeza que está preparada para ouvir? Ele se virou para mim com lágrimas nos olhos, mas ainda hesitando em revelar a verdade completa. Quero ouvir tudo, Marcelo. Somos uma família, não importa o que esteja acontecendo. Sempre podemos encontrar uma solução juntos. Tentei transmitir toda a segurança e amor maternal que conseguia, mesmo estando internamente apavorada com o que poderia ouvir. Ele voltou a se sentar, desta vez no chão, encostado na parede, numa posição que lembrava quando era criança, e se escondia quando fazia alguma travessura. Era como se estivesse voltando a ser o menino assustado que se refugiava no colo da mãe quando algo dava errado. Tudo começou há 8 meses quando descobri uma coisa sobre você. Uma coisa que você estava escondendo de mim. Marcelo olhou diretamente nos meus olhos enquanto falava, e senti um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com o frio. Sobre mim? Que coisa sobre mim? Minha mente correu rapidamente tentando imaginar que segredo eu poderia estar guardando que justificasse toda aquela situação extrema. Seus exames médicos, mãe. Os exames que você fez no início do ano e nunca me contou os resultados. Sua voz estava embargada, carregada de dor e acusação ao mesmo tempo. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Os exames. Como ele havia descoberto sobre os exames? Eu tinha sido tão cuidadosa em esconder aqueles resultados, em não preocupá-lo desnecessariamente enquanto ainda estava processando as informações e decidindo qual seria o melhor caminho a seguir. Como descobriu sobre os exames? Minha voz saiu quase inaudível, porque já começava a entender onde aquela conversa estava indo. Encontrei os papéis escondidos no seu quarto, mãe. O diagnóstico do tumor cerebral.
O relatório médico dizendo que você tinha pouco tempo de vida se não fizesse um tratamento específico, caríssimo, que o SUS não cobre. Agora ele estava chorando abertamente. O mundo pareceu girar ao meu redor. Marcelo sabia sobre minha doença há 8 meses e nunca disse nada. Enquanto eu tentava protegê-lo da preocupação, ele estava carregando aquele peso sozinho, tentando proteger a mim. Todo esse dinheiro que você viu nos extratos, mãe, todo esse dinheiro é para pagar seu tratamento. O médico particular disse que com 50 mil reais consegue fazer uma cirurgia experimental que pode te salvar. E eu vou conseguir essa quantia, não importa como. Marcelo socou o chão com o punho fechado, a frustração explodindo finalmente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma devastadoramente clara. O comportamento estranho, o nervosismo, as atividades suspeitas, até mesmo a raiva dirigida a mim. Meu filho estava se destruindo financeira e moralmente para tentar me salvar, e eu não fazia ideia de nada disso. Marcelo, meu filho, tentei me aproximar dele, mas ele fez um gesto para que eu mantivesse distância. Por isso que eu não aguento mais te sustentar, mãe. Por isso que quero que você vá embora, porque cada dia que passa é mais um dia que você pode morrer. E eu não consigo olhar para você sem lembrar que estou fracassando em salvá-la. Sua confissão saiu entre soluços de desespero puro. Naquele momento, compreendi que nossa situação era infinitamente mais complexa e dolorosa do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não éramos simplesmente mãe e filho em conflito, mas duas pessoas que se amavam desesperadamente, tentando proteger uma a outra e falhando miseravelmente nesse processo. Mas ainda havia algo que Marcelo não sabia. Algo no meu celular que mudaria completamente a perspectiva de toda aquela situação trágica. Algo que eu havia descoberto apenas 2 dias antes e que poderia resolver todos os nossos problemas de uma forma que ele jamais imaginaria. O vento continuava uivando lá fora, mas agora o frio que eu sentia era interno, vindo da dor de entender o sacrifício que meu filho estava fazendo por mim e da responsabilidade de ter que revelar a ele que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para nossa família destruída. Permaneci em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude do que Marcelo havia me revelado. Meu filho estava se arriscando criminalmente para tentar salvar minha vida, enquanto eu tentava esconder dele a gravidade da minha situação médica. Era uma tragédia de amor mal direcionado, onde ambos tentávamos proteger um ao outro e acabamos criando uma distância intransponível. Marcelo, levanta daí do chão e vem cá perto de mim. Minha voz saiu mais serena do que eu sentia por dentro. Depois de décadas criando esse menino, sabia que momentos de crise exigiam firmeza maternal, não desespero conjunto. Ele hesitou, limpando o rosto com as costas da mão. Mãe, eu não quero sua pena. Já tomei minha decisão sobre o que preciso fazer. Não vou deixar você morrer por falta de dinheiro. Não é pena, filho, é amor. E antes de você tomar qualquer decisão definitiva, precisa ver o resto do que encontrei no meu celular. Estendi a mão para ele mais uma vez. E desta vez, Marcelo aceitou minha ajuda para se levantar. Ele se sentou ao meu lado no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas permitindo que eu colocasse minha mão no seu braço. Podia sentir a tensão nos músculos dele, como se estivesse permanentemente preparado para fugir ou lutar. O que você viu foram apenas os documentos que estavam por cima na pasta. Mas tinha outras coisas embaixo, coisas que você provavelmente nem prestou atenção quando estava arrumando. Voltei a mexer no celular, procurando pela pasta onde havia guardado as outras descobertas. Enquanto navegava pelas fotos, observei o perfil do meu filho. Mesmo aos 42 anos, ainda conseguia ver o garotinho que costumava se aconchegar comigo no sofá para assistir desenhos animados. As rugas de preocupação ao redor dos olhos eram novas, resultado dos últimos meses de estresse extremo. Aqui, olha esta foto. Mostrei para ele uma imagem que havia capturado de um envelope lacrado que estava no fundo da pasta. Era um envelope oficial, com timbre de escritório de advocacia, endereçado para mim. Marcelo franziu a testa, claramente confuso. Esse envelope estava junto com meus documentos? Não me lembro de ter visto nada endereçado para você. Estava no fundo da pasta, provavelmente grudado em algum papel seu sem você perceber. Quando vi meu nome, abri para verificar o conteúdo.
Passei para a próxima foto, que mostrava a carta aberta. A expressão dele mudou gradualmente conforme foi compreendendo o que estava vendo. Era uma correspondência oficial de um escritório de advocacia de Porto Alegre, datada de apenas 4 dias atrás. Prezada senhora Benedita Cardoso, informamos que a ação judicial número... Mãe, que ação judicial é essa? Ele pegou meu celular para ler mais atentamente, sua voz demonstrando crescente curiosidade. Continue lendo, filho. Você vai entender. Observei cada microexpressão no rosto dele, enquanto seus olhos percorriam o texto oficial, referente ao processo movido contra o Plano de Saúde Meridional, pelos danos causados pela negativa indevida de cobertura para tratamento oncológico no período de 1998 a 2001. Mãe, isso é sobre aquela época que você teve câncer de mama? Marcelo ergueu os olhos para mim, começando a perceber a importância daquele documento. Exato. Lembra que eu lutei durante 3 anos contra o plano de saúde porque eles se recusavam a cobrir meu tratamento de quimioterapia? Dizia que era procedimento experimental, não aprovado pela ANS. As memórias daquela época difícil voltaram com força total. Aquele havia sido um período terrível da nossa vida. Marcelo tinha apenas 16 anos quando descobriu câncer de mama. Além de lidar com minha própria mortalidade, precisava enfrentar a burocracia desumana de um plano de saúde que negava sistematicamente todos os tratamentos necessários. Lembro sim, você quase morreu porque eles ficaram enrolando com autorizações. A voz dele estava carregada de uma raiva antiga, lembrando da impotência que sentiu como adolescente vendo sua mãe lutando contra a doença e contra a negligência empresarial. Foram 2 anos de batalha judicial até conseguir que eles cobrissem o tratamento básico. Mesmo assim, tive que pagar vários procedimentos do meu próprio bolso, usando todo o dinheiro que tinha guardado da loja. Continuei explicando enquanto ele lia o documento. Mas você nunca me contou que havia processo judicial correndo todos esses anos. Marcelo levantou a cabeça novamente, surpreso com essa informação. Porque eram mais de 20 anos de processo, filho. Advogado indo e vindo, papelada que não acabava mais. Pensei que nunca daria em nada. Até esqueci que ainda estava tramitando. Gesticulei para que ele continuasse lendo. O Tribunal Regional decidiu favoravelmente a requerente, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de... Mãe, esse valor aqui está certo? Marcelo apontou para um número na tela, seus olhos arregalados. Está certo sim, R$1.200.000. Ma'am, falei o valor em voz alta, observando como ele processava aquela informação surreal. Marcelo ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se o cérebro tivesse travado tentando processar aquela informação. R$1.200.000. Era uma quantia que mudava completamente o contexto de todos os problemas que enfrentávamos. 1 milhão. Mãe, você tem certeza que leu certo? Ele voltou a examinar o documento minuciosamente, como se pudesse ter havido algum equívoco na interpretação. Continua lendo, Marcelo. A carta explica como vai funcionar o recebimento. Incentivei ele a prosseguir com a leitura, enquanto meu coração acelerava, lembrando da minha própria reação quando recebi aquela correspondência. O valor será depositado em conta corrente da beneficiária no prazo de 15 dias úteis a partir da data desta notificação. Solicitamos o comparecimento da senhora no escritório para a assinatura dos documentos finais. 15 dias úteis a partir de quando? Marcelo verificou a data da carta novamente. A carta é de segunda-feira passada. Hoje é quinta-feira. Significa que o dinheiro deve estar disponível até a próxima semana. Calculei mentalmente os prazos enquanto via a expressão dele se transformar gradualmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o vento batendo na janela e nossa respiração pesada. Marcelo estava segurando meu celular com as 2 mãos, relendo o documento várias vezes como se precisasse confirmar que aquilo era real. Mãe, isso significa que... Ele começou a falar, mas parou, aparentemente incapaz de formar as palavras necessárias. Significa que temos dinheiro suficiente para pagar qualquer tratamento que eu precise, resolver todas as suas dívidas, você parar com essas atividades perigosas e ainda sobra o bastante para vivermos confortavelmente pelo resto das nossas vidas. Terminei a frase que ele não conseguia completar.
Marcelo largou o celular no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Não estava chorando, mas respirava profundamente como alguém tentando controlar uma tempestade emocional interna. Era o som de um homem percebendo que todos os sacrifícios extremos que estava fazendo eram completamente desnecessários. Por que você não me contou isso antes, mãe? Por que deixou eu me meter nessa situação toda sem saber que já tínhamos solução? A pergunta saiu abafada por suas mãos, mas carregada de uma mistura de alívio e indignação. Por que receber uma carta do advogado não garante que o dinheiro vai chegar, filho? Já tive tantas esperanças frustradas com esse processo ao longo dos anos. Queria ter certeza absoluta antes de criar expectativas em você. Expliquei meu raciocínio, embora agora reconhecesse que talvez devesse ter compartilhado a informação imediatamente. E sobre minha doença, sobre o tumor, por que você também escondeu isso de mim? Marcelo ergueu a cabeça, me encarando diretamente. Agora que o aspecto financeiro estava resolvido, voltávamos à questão médica que iniciou toda essa crise. Pelos mesmos motivos que você tentou esconder de mim que sabia sobre minha situação. Queria proteger você da preocupação até ter certeza sobre qual seria o melhor caminho a seguir. Admiti que ambos cometemos o mesmo erro de tentar carregar fardos pesados sozinhos. Levantei do sofá e fui até a janela, observando a neve que continuava caindo. A temperatura externa contrastava drasticamente com a intensidade emocional que estávamos vivendo dentro de casa. Era como se estivéssemos no olho de um furacão, temporariamente protegidos do caos que criamos ao nosso redor. Marcelo, existe algo mais que você precisa saber sobre minha situação médica. Virei-me para encará-lo novamente. Era hora de revelar também a última peça do quebra-cabeça. Mais alguma coisa? Mãe, quantos segredos você estava guardando? Ele se levantou também, claramente exausto emocionalmente, mas ainda atento para receber mais informações. Depois que recebi a carta do advogado na segunda-feira, resolvi voltar ao médico para discutir opções de tratamento privado. Sabia que agora teria condições financeiras para escolher o melhor caminho possível. Caminhei de volta para perto dele. Peguei meu celular novamente e procurei por outra pasta de fotos. Esta continha documentos médicos mais recentes, resultado da consulta que tive 2 dias atrás. Ontem fiz novos exames, mais detalhados, com equipamentos de última geração. Mostrei as primeiras imagens dos laudos médicos. O médico queria ter certeza absoluta sobre o diagnóstico antes de propor qualquer intervenção. Marcelo observou atentamente as imagens dos exames, embora claramente não compreendesse a terminologia médica técnica. Sua expressão demonstrava apreensão sobre o que eu estava prestes a revelar. E o que os exames mostraram? Perguntou com voz hesitante, se preparando mentalmente para notícias potencialmente devastadoras. Mostraram que o que parecia ser um tumor maligno, na verdade, é um hematoma antigo, resultado de uma pancada que levei na cabeça há alguns meses quando escorreguei no banheiro. Lembra daquele dia que você chegou e me encontrou no chão? Observei a expressão de confusão crescente no rosto dele. Lembro. Você disse que tinha tropeçado, mas que estava tudo bem. Marcelo franziu a testa, tentando conectar as informações. O primeiro médico interpretou mal as imagens do exame inicial. O que ele pensou ser tumor era, na verdade, acúmulo de sangue antigo da batida. Com equipamentos melhores, ficou claro que não há nenhuma lesão cancerosa. Sorri ligeiramente ao revelar a boa notícia. Espera, você está dizendo que... Ele parou de falar no meio da frase, a realização atingindo-o gradualmente. Estou dizendo que não tenho câncer, não preciso de cirurgia experimental e não vou morrer por causa de doença terminal. Preciso apenas de acompanhamento médico regular para monitorar a absorção natural do hematoma. Terminei a explicação observando como ele processava essa reviravolta completa. Marcelo se sentou pesadamente na poltrona, colocando as mãos na cabeça. Então eu passei 8 meses me destruindo por nada? 8 meses envolvido com gente perigosa, arriscando ir para a cadeia, te tratando mal porque não aguentava a dor de te perder? Sua voz saía em tom de absoluta incredulidade. Não foi por nada, filho. Foi por amor. Você fez o que fez porque me ama, mesmo tendo escolhido um caminho perigoso e equivocado. E eu escondi as informações porque também te amo e queria te proteger. Aproximei-me dele novamente. Mas agora estamos aqui.
descobrindo que nenhum de nossos medos se justificava. Tenho dinheiro para viver dignamente, não tenho doença grave, e você pode parar com essas atividades ilegais sem prejuízo para ninguém. E Marcelo levantou a cabeça e me olhou com uma expressão que combinava alívio profundo com vergonha devastadora. Mãe, as coisas que eu fiz, as pessoas com quem me envolvi, não é simples assim sair desse mundo. Como assim não é simples? Você não pode simplesmente parar? Senti uma pontada de preocupação, percebendo que talvez ainda houvesse complicações que eu não havia considerado. Tem dinheiro envolvido, mãe. Dinheiro que eu peguei emprestado com agiotas para começar as operações. Gente que não aceita não como resposta quando você deve para eles. Marcelo baixou a voz, como se alguém pudesse estar escutando nossa conversa. Quanto dinheiro? Perguntei diretamente, já mentalmente calculando que parte da indenização seria necessária para resolver também essas pendências. 120 mil reais. Ele respondeu rapidamente, como se quisesse se livrar da confissão o mais rápido possível. Era um valor significativo, mas ainda assim representava apenas 1/10 do dinheiro que eu receberia. Resolveria também esse problema sem comprometer substancialmente nossos recursos futuros. Marcelo, com 1.200.000 reais, podemos pagar essa dívida, tirar você dessa situação e ainda ter mais de 1 milhão para construir uma vida nova. Vida onde não precisamos esconder segredos um do outro. Peguei as mãos dele entre as minhas. Você realmente acredita que pode ser assim tão simples? A voz dele carregava décadas de desespero sendo lentamente substituídas por uma esperança cautelosa. Acredito, filho, mas precisa ser agora. Precisa ser hoje. Não podemos deixar essa situação se prolongar mais um dia sequer. Soltei suas mãos e fui buscar meu casaco. Onde você vai? Marcelo se levantou alarmado. Nós vamos ao escritório do advogado agora mesmo. Vamos acelerar os trâmites para receber esse dinheiro o mais rápido possível. Depois vamos resolver suas pendências financeiras e tirar você dessa vida perigosa de uma vez por todas. Coloquei o casaco e peguei minha bolsa. Mas mãe, está fazendo menos 7 graus lá fora. E já é tarde. Ele apontou para a janela onde a neve continuava caindo. Exatamente por isso precisamos ir agora. Cada hora que perdemos é mais uma hora que você continua devendo para pessoas perigosas. Cada dia que passamos carregando esses segredos é mais um dia perdido da nossa vida em família. Estendi seu casaco para ele. Marcelo hesitou por um momento. Depois sorriu pela primeira vez em meses. Era um sorriso tímido, carregado de esperança, mas autenticamente feliz. Você tem razão, mãe. Chega de segredos. Chega de viver com medo. Vamos resolver isso hoje mesmo. Ele vestiu o casaco e pegou as chaves do carro. Quando estávamos saindo de casa, ele parou na porta e se virou para mim. Mãe, me desculpa por tudo o que falei hoje cedo. Por ter te tratado mal esses últimos meses. Por ter te mandado sair de casa no frio. Não precisa pedir desculpas, filho. Ambos fizemos escolhas difíceis tentando proteger um ao outro. O importante é que agora sabemos a verdade e podemos começar de novo. Abracei-o ali mesmo no batente da porta. Foi um abraço que carregava meses de dor, medo, amor mal compreendido e esperança renovada. Um abraço entre mãe e filho que finalmente podiam voltar a ser simplesmente família. O carro estava gelado como um freezer quando entramos. Marcelo ligou a ignição e esperamos alguns minutos com o motor aquecendo enquanto a neve grudava no para-brisa. Nenhum de nós falava, mas sentia a tensão no ar mudando gradualmente. Não era mais a tensão hostil dos últimos meses, mas uma energia nervosa de quem está prestes a tomar decisões que vão mudar tudo. Mãe, antes de irmos ao escritório, preciso te contar uma coisa sobre essas pessoas para quem devo dinheiro. Marcelo ajustou o retrovisor, evitando contato visual comigo. Sua voz tinha um tom de urgência, que me fez perceber que ainda havia aspectos da situação que eu desconhecia. O que tem sobre elas? Perguntei. Embora uma parte de mim já suspeitasse que não seria uma informação simples de processar. Não são apenas agiotas comuns. São pessoas ligadas a uma organização maior. Quando você entra nesse esquema, eles fazem questão de te deixar claro que saída não é uma opção fácil. Ele finalmente me encarou, e vi medo genuíno em seus olhos.
Senti um frio no estômago que não tinha relação alguma com a temperatura externa. Durante toda a nossa conversa anterior, imaginei que resolver as dívidas seria simplesmente uma questão de pagar o valor devido. Não considerei que pudesse haver complexidades criminosas envolvidas. Explica melhor o que isso significa na prática. Mantive minha voz calma, mas internamente começava a compreender que nossa situação ainda era mais delicada do que eu calculara. Marcelo colocou o carro em movimento, dirigindo lentamente pelas ruas cobertas de neve enquanto falava. Eles me emprestaram dinheiro inicial para começar a operação de transporte irregular de mercadorias. Mas o acordo não era apenas pagar de volta com juros. Era me tornar parte permanente da rede deles. Que tipo de mercadorias você estava transportando? Fiz a pergunta que vinha evitando desde que vi os primeiros documentos suspeitos. Equipamentos eletrônicos contrabandeados, principalmente. Celulares, notebooks, tablets que entravam no país sem declaração fiscal. Eu buscava a mercadoria na fronteira com o Uruguai e distribuía para revendedores na região sul. Sua confissão saiu como se fosse um peso sendo tirado do peito. Processando essas informações, comecei a entender a magnitude real do problema. Não estávamos lidando apenas com dívidas pessoais, mas com uma operação criminosa organizada onde Marcelo se tornara uma peça importante na cadeia de distribuição. E eles simplesmente vão aceitar que você pare de trabalhar para eles porque tem dinheiro para quitar a dívida? Questionei, embora já intuísse que a resposta seria negativa. Essa é a questão, mãe. Nas últimas semanas, eles começaram a falar sobre expandir as operações. Querem que eu recrute outras pessoas, que use minha experiência em logística para otimizar as rotas de transporte. Marcelo parou em um sinal vermelho e me olhou diretamente. O chefe da operação, um cara chamado Valdenir, deixou claro que eu me tornei valioso demais para ser apenas um devedor temporário. Ele quer me promover dentro da organização. Continuou explicando enquanto o semáforo mudava. Minha mente trabalhava rapidamente, tentando processar todas essas camadas adicionais de complicação. E o que acontece se você recusar essa promoção? Não sei ao certo, mas pelas conversas que ouvi, pessoas que tentaram sair dessa vida tiveram problemas sérios. Alguns simplesmente desapareceram. Marcelo disse isso baixinho, como se pronunciar as palavras em voz alta pudesse materializar ameaças. Senti um medo visceral tomando conta do meu corpo. Meu filho não estava apenas envolvido com agiotas comuns, mas com uma organização criminosa que aparentemente não hesitava em usar violência para manter controle sobre seus membros. Marcelo, quando foi a última vez que você falou com essas pessoas? Precisava entender qual era nosso prazo antes que eles começassem a procurar por ele. Anteontem, Valdenir ligou dizendo que tem uma reunião marcada para amanhã à noite. Uma reunião onde ele vai apresentar os novos planos de expansão e meu papel neles. Sua voz estava ficando progressivamente mais tensa conforme falava. Amanhã à noite? Isso nos dá menos de 24 horas para resolver toda essa situação. A urgência da situação atingiu-me com força total. Marcelo estacionou na frente do edifício onde funcionava o escritório do advogado. Era um prédio comercial elegante no centro de Pelotas, com várias placas de profissionais liberais na entrada. O contraste entre a sofisticação do ambiente e a gravidade criminal da situação do meu filho era surreal. Mãe, talvez devêssemos repensar isso. Se não conseguirmos resolver tudo até amanhã, eu vou ter que aparecer na reunião do Valdenir. Faltar seria suspeito e perigoso. Marcelo desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro. Exatamente por isso precisamos tentar. Não podemos desistir antes de esgotar todas as possibilidades. Abri a porta do carro, determinada a seguir com nosso plano original. O edifício tinha aquecimento central, o que foi um alívio depois do frio cortante da rua. Procuramos o escritório do Dr. Henrique Mesquita, no diretório do térreo, e descobrimos que ficava no 8º andar. Durante a subida no elevador, Marcelo continuou me dando mais detalhes sobre sua situação. Tem outra coisa que você precisa saber sobre o dinheiro que devo para eles. Os 120 mil não são apenas empréstimo. 15 mil é porcentagem deles sobre os lucros das operações que já fiz. Isso muda alguma coisa na forma de negociar? Perguntei, embora não compreendesse completamente as implicações dessa diferenciação.
pode mudar tudo. Eles podem argumentar que, se sair da operação, vou precisar compensar os lucros futuros que deixarão de ter comigo. É uma forma de chantagear as pessoas a continuarem trabalhando indefinidamente. Marcelo explicou enquanto caminhávamos pelo corredor até a porta do escritório. A recepcionista do Dr. Mesquita nos recebeu com educada surpresa quando expliquei que precisávamos tratar de urgências relacionadas ao processo da indenização. Ela consultou a agenda e informou que o advogado poderia nos atender em 15 minutos. Sentamos na sala de espera, folheando revistas sem realmente prestar atenção no conteúdo. Minha mente estava completamente focada em como abordar a questão da urgência, sem revelar detalhes criminosos comprometedores para Marcelo. Dr. Mesquita pode recebê-los agora. A recepcionista nos conduziu até uma sala ampla com estantes repletas de livros jurídicos e uma mesa imponente onde o advogado nos aguardava. Dr. Henrique Mesquita era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação metálica, transmitindo seriedade profissional. Cumprimentou-nos cordialmente e pediu para nos acomodarmos nas poltronas em frente à sua mesa. Senhora Benedita, recebi sua ligação solicitando esta reunião urgente. Em que posso ajudá-la? O advogado abriu uma pasta com documentos relacionados ao meu processo. Dr. Henrique, surgiram questões familiares urgentes que exigem acesso rápido à indenização. Gostaria de saber se existe alguma forma de acelerar o processo de liberação do valor. Expliquei de forma diplomática, evitando entrar em detalhes específicos. Compreendo. Legalmente, o prazo de 15 dias úteis é padrão para transferências dessa magnitude. Mas existem mecanismos para situações excepcionais. O advogado ajustou os óculos e consultou alguns documentos. Que tipo de mecanismos? Marcelo se inclinou para a frente, demonstrando interesse intenso na resposta. Posso solicitar liberação antecipada de parte do valor mediante apresentação de justificativa por emergência médica ou familiar grave. O tribunal pode autorizar liberação de até 70% do valor total em 48 horas. Dr. Mesquita explicou as opções legais disponíveis. 70% de R$1.200.000 resultaria em R$840.000. Valor mais que suficiente para resolver todas as pendências do Marcelo e ainda garantir nossa segurança financeira. Que tipo de documentação seria necessária para justificar essa emergência? Perguntei, mentalmente organizando que informações médicas recentes poderia utilizar. Relatórios médicos indicando necessidade de tratamento urgente e custoso, ou documentação comprobatória de situação familiar crítica, que demande recursos imediatos. O advogado enumerou as possibilidades. Tenho relatórios médicos recentes que podem servir como base para essa solicitação. Mostrei meu celular onde estavam armazenados os documentos médicos. Dr. Mesquita examinou cuidadosamente as imagens dos laudos médicos que mostrei. Esses documentos são adequados para fundamentar a solicitação. Posso protocolar o pedido ainda hoje, e provavelmente teremos resposta até amanhã no final da tarde. Amanhã no final da tarde pode ser tarde demais. Marcelo murmurou baixinho, mas o advogado ouviu. Existe alguma urgência específica além da questão médica? Dr. Mesquita dirigiu a pergunta diretamente para Marcelo, percebendo a tensão em sua voz. Marcelo me olhou questionadoramente, claramente inseguro sobre quanto deveria revelar. Decidi tomar a iniciativa e fornecer uma versão editada da verdade. Meu filho está enfrentando pressões financeiras relacionadas a dívidas contraídas para custear meu tratamento médico anterior. Existem prazos rígidos de pagamento que não podem ser postergados. Expliquei de forma que fosse tecnicamente verdadeira, sem revelar aspectos criminosos. Compreendo perfeitamente. Situações médicas familiares frequentemente geram pressões financeiras cascateadas. O advogado demonstrou empatia genuína pela nossa situação. Dr. Henrique, existe alguma possibilidade de conseguirmos algum valor ainda hoje? Mesmo que seja uma parcela menor? Insisti, sabendo que cada hora poderia fazer diferença. O advogado pensou por alguns momentos, consultando documentos e fazendo anotações. Existe uma possibilidade. Posso solicitar uma antecipação emergencial de R$200.000 através de um procedimento especial para situações críticas de saúde. Esse valor pode estar disponível ainda hoje no final da tarde.
R$ 200.000 cobririam as dívidas do Marcelo e ainda deixariam um valor substancial para outras necessidades imediatas. Não seria o valor total, mas seria suficiente para resolver a situação mais urgente. Por favor, faça essa solicitação imediatamente. Autorizei sem hesitação. Vou precisar de algumas assinaturas da senhora em documentos específicos, e precisaremos aguardar aqui até receber a confirmação do tribunal. Dr. Mesquita começou a organizar os papéis necessários. Durante as próximas 2 horas, assinei diversos documentos, forneci informações bancárias e respondi perguntas detalhadas sobre minha situação médica e financeira. Marcelo permaneceu silencioso na maior parte do tempo, claramente ansioso com nossa corrida contra o relógio. Dr. Mesquita, enquanto aguardamos a confirmação, posso usar seu telefone para fazer algumas ligações importantes? Marcelo finalmente falou, demonstrando que tinha um plano em mente. Certamente. Pode usar a linha da recepção. O advogado autorizou. Marcelo saiu da sala e ficou quase 15 minutos falando baixinho no telefone. Quando retornou, sua expressão demonstrava uma mistura de alívio e preocupação. Consegui falar com Valdenir. Disse que surgiu uma oportunidade de negócio que pode interessar a ele e pedi para adiar nossa reunião para depois de amanhã. Ele concordou, mas deixou claro que é melhor ser algo realmente vantajoso. Marcelo relatou sua conversa. Que oportunidade você inventou? Perguntei, curiosa sobre que estratégia ele estava usando. Disse que tenho acesso a um carregamento grande de eletrônicos de uma fonte nova, mas que preciso de um dia para confirmar os detalhes. Marcelo explicou sua improvisação. Naquele momento, o telefone do Dr. Mesquita tocou. Ele atendeu, conversou por alguns minutos em linguagem jurídica técnica, fez anotações e depois desligou com uma expressão satisfeita. Senhores, tenho boas notícias. O tribunal aprovou nossa solicitação emergencial. Os R$ 200.000 serão transferidos para sua conta ainda hoje até às 18 horas. Dr. Mesquita anunciou o resultado. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. R$ 200.000 resolveria a situação imediata do Marcelo e nos daria tempo para organizar o restante da nossa vida com calma e segurança. Dr. Henrique, quando poderemos ter acesso ao valor total da indenização? Perguntei sobre os próximos passos. Com essa aprovação emergencial, o restante do processo será acelerado. Calculo que em 1 semana terão acesso completo ao valor total. O advogado forneceu o cronograma. Saímos do escritório com uma sensação de vitória parcial, mas significativa. Na rua, a neve havia parado de cair, e os primeiros raios de sol da tarde começavam a aparecer entre as nuvens. Mãe, precisamos ir direto ao banco para confirmar que o dinheiro chegou, e depois resolver a situação com Valdenir o mais rápido possível. Marcelo estava claramente aliviado, mas ainda focado na urgência de finalizar todos os pendentes. Concordo. Vamos terminar isso hoje mesmo e começar nossa vida nova sem segredos e sem medos. Abracei meu filho ali na calçada, sentindo que finalmente estávamos caminhando na direção correta. O banco confirmou a transferência às 17 horas em ponto. R$ 200.000 depositados na minha conta, prontos para resolver os últimos obstáculos que separavam nossa família da paz que buscávamos há tantos meses. Saímos do banco, já eram quase 18 horas. E a cidade começava a acender suas luzes de inverno. Marcelo estava diferente, mais ereto, como se o peso que carregava nos ombros tivesse diminuído significativamente, mas ainda percebia tensão residual em seus movimentos. Sabíamos que a parte mais delicada ainda estava por vir. Agora vou ligar para Valdenir e marcar o encontro para hoje à noite. Marcelo parou na calçada, tirando o celular do bolso com mãos que não tremiam mais. Espera, filho. Antes de ligar, preciso saber exatamente como você planeja abordar essa conversa com ele. Coloquei minha mão sobre o telefone dele, impedindo a ligação momentaneamente. Vou ser direto. Vou falar que consegui o dinheiro para quitar tudo e que quero encerrar minha participação na operação. Marcelo me olhou com determinação, mas percebi que ele ainda não havia pensado completamente nas possíveis reações de Valdenir. E se ele não aceitar? E se insistir que você continue trabalhando para eles independentemente de quitar a dívida? Questionei, forçando-o a considerar cenários mais complexos.
Marcelo ficou silencioso por alguns minutos, claramente ponderando essas possibilidades pela primeira vez de forma realista. Então vou ter que ser mais convincente. Ou como assim mais convincente? Insisti, porque percebia que ele estava subestimando a dificuldade da situação. Vou oferecer um bônus além do valor da dívida. Um pagamento extra para compensar os lucros futuros que eles deixarão de ter comigo. Marcelo elaborou sua estratégia enquanto falava. Quanto você está pensando em oferecer? Calculei mentalmente quanto dos R$200 mil sobraria após essa negociação. 50 mil além dos 120 que devo. 170 mil no total. É uma oferta que ele vai ter dificuldade de recusar. Marcelo parecia convencido de que esse valor seria suficiente. Concordei com sua estratégia, embora internamente ainda me preocupasse com variáveis imprevisíveis. Pessoas envolvidas em atividades criminosas nem sempre tomam decisões puramente racionais baseadas em dinheiro. Tá bom, liga para ele, mas quero estar presente na conversa. Declarei minha intenção, provocando uma reação imediata de protesto do Marcelo. De jeito nenhum, mãe. É perigoso demais. Vou resolver isso sozinho. Ele se afastou alguns passos, como se quisesse fisicamente me impedir de participar. Marcelo, nós chegamos até aqui enfrentando essa situação juntos. Não vou deixar você enfrentar a parte mais perigosa sozinho. Mantive minha posição com firmeza. Mãe, essas pessoas não são como os clientes da sua antiga loja. São criminosos que podem reagir de forma violenta se perceberem qualquer ameaça. Marcelo tentou me dissuadir apelando para minha segurança. Exatamente por isso você não pode ir sozinho. Se alguma coisa der errado, pelo menos estaremos juntos. Argumentei, sabendo que minha presença poderia tanto complicar quanto proteger a situação. Discutimos por mais alguns minutos, mas eventualmente Marcelo cedeu, sob a condição de que eu permaneceria no carro durante a conversa inicial. Se a situação parecesse controlada, ele me faria sinal para me aproximar. Marcelo ligou para Valdenir e ouvi apenas o lado da conversa do meu filho. Oi, Valdenir, sou o Marcelo. Preciso falar contigo hoje à noite sobre um assunto importante. Não é sobre a reunião de amanhã. É sobre dinheiro. Pode ser no local de sempre, às 20 horas? Perfeito. Te vejo lá. Local de sempre? Perguntei depois que ele desligou. Um galpão abandonado na zona industrial. É onde eles fazem as reuniões mais sigilosas. Marcelo explicou enquanto caminhávamos de volta para o carro. A zona industrial de Pelotas à noite era um lugar sombrio e deserto. Prédios escuros, ruas mal iluminadas, apenas o som ocasional de caminhões passando nas rodovias próximas. Era exatamente o tipo de ambiente que eu imaginava para encontros de criminosos. Chegamos ao local às 19h45. O galpão que Marcelo indicou estava no final de uma rua sem saída, cercado por outros edifícios aparentemente abandonados. Havia apenas um carro estacionado na frente, um sedã escuro com vidros fumê. Esse é o carro do Valdenir. Marcelo apontou para o veículo. Vou descer e conversar com ele. Você fica aqui com o motor ligado, pronta para sair se alguma coisa der errado. E como vou saber se algo deu errado? Perguntei, realizando que não havíamos discutido sinais de emergência. Se depois de 20 minutos eu não der sinal de que está tudo bem, você liga para a polícia e sai daqui imediatamente. Marcelo me entregou um cartão com o número do telefone dele. Observei meu filho caminhar em direção ao galpão, carregando uma mochila com o dinheiro em espécie que havíamos sacado no banco. Cada passo que ele dava me deixava mais tensa, imaginando cenários terríveis onde tudo poderia dar errado. Valdenir era um homem de estatura média, cabeça raspada, várias tatuagens visíveis nos braços. Mesmo de longe, transmitia uma aura de periculosidade que me fez questionar se nossa estratégia era realmente adequada. Ele cumprimentou Marcelo com um aperto de mão que parecia mais intimidação do que cordialidade. Eles entraram no galpão e por 15 minutos eu não vi nem ouvi nada. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento frio e pelo barulho distante do tráfego. Minha imaginação criava as piores possibilidades sobre o que poderia estar acontecendo lá dentro. Sudanemente, ouvi vozes alteradas vindas do galpão. Não conseguia distinguir palavras específicas,
mas o tom era claramente de discussão acalorada. Meu coração disparou e comecei a me preparar mentalmente para tomar alguma ação de emergência. As vozes ficaram mais altas e ouvi o que parecia ser algo sendo jogado ou quebrado. Era impossível permanecer no carro sem saber se meu filho estava em perigo real. Contra todas as instruções que ele havia me dado, saí do carro e me aproximei cautelosamente do galpão. Através de uma janela parcialmente quebrada, consegui ver parte da conversa. Marcelo estava de pé, mantendo distância respeitosa de Valdenir, que gesticulava agressivamente. A mochila com dinheiro estava no chão entre eles, aparentemente aberta. Você acha que pode simplesmente sair da nossa operação pagando uma multa? Ouvi Valdenir falar em tom ameaçador. Não é assim que funciona, Marcelo. Uma vez dentro, você é nossa propriedade. Valdenir, estou oferecendo muito mais dinheiro do que você vai ganhar comigo nos próximos meses. É uma oferta justa. Marcelo mantinha sua voz calma, mas percebia nervosismo crescente em sua postura. Não é questão de dinheiro, é questão de respeito. Se deixaram sair fácil assim, outros vão querer seguir o exemplo. Valdenir chutou a mochila, espalhando algumas notas pelo chão. Nesse momento, percebi que nossa estratégia tinha uma falha fundamental. Não consideramos que a decisão de libertar Marcelo poderia não estar apenas nas mãos de Valdenir, mas envolver uma hierarquia criminosa mais complexa. Além do mais, Valdenir continuou, você sabe coisas demais sobre nossa operação. Rotas, contatos, metodologia. Essas informações não podem circular livremente. Era a primeira vez que o aspecto do conhecimento interno havia sido mencionado, e imediatamente compreendi que representava uma complicação muito mais séria do que dívidas financeiras. Decidi que não podia mais permanecer escondida apenas observando. Respirei fundo e entrei no galpão, interrompendo a conversa tensa entre os dois homens. Boa noite, Sr. Valdenir. Sou Benedita, mãe do Marcelo. Falei com a voz mais firme que consegui produzir, caminhando diretamente em direção a eles. Ambos ficaram visivelmente surpresos com minha aparição. Valdenir olhou para Marcelo com expressão interrogativa, como se quisesse confirmar se minha presença ali havia sido planejada. Mãe, eu falei para você ficar no carro. Marcelo estava claramente alarmado com minha decisão de me expor. Ouvi a conversa de vocês e percebi que existe um mal-entendido sobre a natureza da nossa proposta. Ignorei o protesto do Marcelo e me dirigi diretamente a Valdenir. Mal-entendido? Senhora, a senhora não compreende o tipo de negócio em que seu filho se meteu. Valdenir me encarou com uma mistura de irritação e curiosidade. Compreendo perfeitamente. Por isso vim propor uma solução diferente. Mantive contato visual direto com ele, aplicando décadas de experiência negociando com fornecedores difíceis na minha antiga loja. Que solução? Valdenir cruzou os braços, demonstrando ceticismo, mas pelo menos disposto a ouvir. Meu filho realmente sabe informações valiosas sobre a operação de vocês. E vocês têm razão ao se preocupar com essas informações circulando. Comecei minha argumentação reconhecendo a validade das preocupações dele. Continue. Valdenir fez um gesto para que eu prosseguisse. Mas essas informações só são perigosas se meu filho tiver motivo para usá-las contra vocês. Se ele sair dessa vida satisfeito, em paz, com problemas resolvidos, não haverá razão para criar conflito. Desenvolvi meu raciocínio estrategicamente. E como posso ter certeza disso? Valdenir questionou, mas percebi que estava genuinamente considerando minha proposta. Porque vou dar um seguro pessoal. Além dos R$170 mil que estamos oferecendo, vou dar minha palavra pessoal de que meu filho nunca usará essas informações de forma prejudicial. Ofereci a única garantia adicional que tinha disponível. Palavra de mãe não vale muito no mundo dos negócios, senhora. Valdenir respondeu com cinismo, mas sem a agressividade anterior. Talvez não, mas vale quando vem acompanhada de mais R$30 mil como garantia de boa-fé. Aumentei nossa oferta espontaneamente, calculando que 200 mil no total seria um valor difícil de recusar. Valdenir ficou silencioso por alguns momentos, claramente fazendo cálculos mentais sobre a proposta. O galpão estava completamente silencioso, apenas com nossa respiração pesada, criando vapor no ar frio.
R$ 200 mil em troca de liberdade completa? Sem obrigações futuras? Sem contato posterior? Valdenir finalmente verbalizou os termos para confirmar seu entendimento. Exatamente. R$ 200 mil em dinheiro vivo. Hoje, em troca de uma separação amigável e definitiva. Confirmei os termos claramente. E se descobrir que seu filho quebrou o acordo de silêncio? Valdenir ainda queria garantias adicionais. Então o senhor sabe onde nos encontrar. Mas garanto que isso nunca acontecerá. Respondi com convicção absoluta. Valdenir olhou para Marcelo, depois para mim, depois para o dinheiro espalhado no chão. Caminhou ao redor do galpão por alguns minutos, claramente ponderando a decisão final. Tá bom, aceito a oferta. R$ 200 mil e seu filho está livre para seguir sua vida. Valdenir estendeu a mão para apertar a minha. Mas quero deixar uma coisa muito clara. Ele continuou após cumprimentarmos. Se algum dia descobrir que houve traição, não haverá segunda chance. Nem para ele, nem para a senhora. Compreendido perfeitamente. Aceitei as condições, sabendo que Marcelo nunca violaria nosso acordo. Nos próximos 15 minutos, organizamos o restante do dinheiro necessário, contamos as notas e formalizamos verbalmente todos os aspectos do acordo. Valdenir pareceu genuinamente satisfeito com o desfecho financeiro, especialmente considerando que R$ 200 mil representavam muito mais do que ele ganharia com Marcelo em operações futuras incertas. Marcelo, foi bom fazer negócios com você. Espero que aproveite sua liberdade. Valdenir se despediu de forma quase cordial, guardando o dinheiro em uma maleta. Espero nunca mais ter que fazer negócios assim na vida. Marcelo respondeu honestamente, mas sem hostilidade. Saímos do galpão juntos, deixando Valdenir organizando o dinheiro. No carro, ambos permanecemos silenciosos por vários minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Mãe, você foi incrível ali dentro. Nunca imaginei que conseguisse negociar com uma pessoa como Valdenir. Marcelo finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de admiração e gratitude. 40 anos lidando com fornecedores complicados me ensinou algumas coisas sobre negociação. Sorri, sentindo uma satisfação profunda por ter ajudado meu filho a se libertar definitivamente. Acabou mesmo, né? Estou realmente livre dessa vida? Marcelo perguntou, como se ainda não conseguisse acreditar completamente. Acabou, filho. Você está livre. Eu estou bem de saúde. Temos dinheiro suficiente para viver com dignidade. E não precisamos mais esconder segredos um do outro. Resumo nossa nova realidade. O trajeto de volta para casa foi completamente diferente da viagem de ida. Conversamos abertamente sobre planos futuros, sobre como usar o restante da indenização que eu receberia, sobre a possibilidade de Marcelo abrir seu próprio negócio legítimo na área de logística. Quando chegamos em casa, a temperatura ainda estava baixa, mas a casa nos recebeu com calor aconchegante. Preparei um café quente e sentamos na sala onde algumas horas antes havíamos vivido momentos de tanto sofrimento e incompreensão. Mãe, me perdoa por tudo que te fiz passar nos últimos meses, por te tratar mal, por esconder coisas, por quase te colocar na rua no frio. Marcelo pediu desculpas formalmente, olhando diretamente nos meus olhos. E me perdoa você também por ter escondido minha situação médica e criado preocupação desnecessária. Pedi desculpas reciprocamente. A partir de hoje, prometo que não haverá mais segredos entre nós. Marcelo estendeu a mão para mim. Promessa aceita. Apertei sua mão, selando nosso novo compromisso com honestidade mútua. Naquela noite, pela primeira vez em meses, tanto Marcelo quanto eu dormimos profundamente, sem preocupações, sem medos, sem culpa. Nossa família havia passado pelo momento mais difícil de sua história e emergido mais forte, mais unida e, definitivamente, mais sábia. Uma semana depois, recebemos o restante da indenização. Marcelo abriu sua empresa de logística. Eu retomei atividades sociais que havia abandonado e construímos uma rotina baseada em transparência, carinho mútuo e respeito pela independência individual dentro de nossa unidade familiar. Hoje,
Quando olho para trás e lembro daquela manhã gelada de -7 graus quando Marcelo me mandou sair de casa, percebo que foi o momento mais baixo que precisávamos atingir para finalmente nos encontrarmos de verdade. Às vezes, as palavras mais duras são apenas o desespero gritando por ajuda, e o amor verdadeiro significa ouvir além das palavras para compreender a dor que as motiva. Quando acordo todos os dias agora e olho pela janela da nossa casa em Pelotas, lembro daquela manhã terrível de -7 graus que mudou completamente nossas vidas. Parece que foi há uma eternidade, mas na verdade faz apenas 6 meses desde aquele dia quando Marcelo me mandou sair no frio e eu revelei o segredo que estava guardado no meu celular. Hoje quero dividir com vocês as reflexões mais profundas que essa experiência me trouxe, porque acredito que muitas famílias passam por situações parecidas sem saber como resolver. Espero que minha história possa ajudar alguém que esteja vivendo momentos difíceis com filhos, pais ou qualquer pessoa querida. A primeira lição que aprendi é que o amor mal comunicado pode se transformar na fonte de mais sofrimento do que qualquer problema externo. Marcelo e eu passamos 8 meses nos destruindo mutuamente porque cada um tentava proteger o outro, mas fazendo isso de forma secreta. Eu escondia minha suposta doença terminal para não preocupá-lo. Ele escondia suas atividades criminosas para conseguir dinheiro para meu tratamento. O resultado foi uma distância emocional que quase destruiu nossa família para sempre. Se tem uma coisa que gostaria que vocês gravassem dessa história é: conversar é sempre melhor que esconder. Não importa quão dolorosa seja a verdade, ela nunca vai ser mais destrutiva que os mal-entendidos criados pelos segredos. Quando finalmente colocamos todas as cartas na mesa, descobrimos que nossos medos eram muito maiores que nossos problemas reais. Me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma situação onde esconder a verdade de alguém querido acabou criando mais problemas ainda. Quero muito ler suas experiências, porque cada história que vocês compartilham me ajuda a entender que não estamos sozinhos nas nossas dificuldades familiares. A segunda reflexão importante é sobre como a pressão financeira pode levar pessoas boas a tomarem decisões desesperadas. Meu filho sempre foi honesto, trabalhador, responsável. Mas quando achou que eu estava morrendo e que precisava de R$50 mil para me salvar, ele se envolveu com criminosos sem hesitar. O desespero de perder alguém que amamos pode nos fazer ignorar consequências que normalmente consideraríamos inaceitáveis. Isso me fez pensar quantas pessoas estão neste exato momento tomando decisões arriscadas porque acreditam que não têm alternativas. Quantos filhos estão se metendo em problemas para ajudar pais doentes? Quantos pais estão fazendo escolhas questionáveis para garantir o futuro dos filhos? A necessidade pode transformar qualquer pessoa em alguém que ela própria não reconhece. Por isso é tão importante ter redes de apoio, conversar sobre problemas financeiros antes que se tornem desesperadores. E, principalmente, não assumir que sabemos quais são as opções disponíveis sem investigar completamente. Eu tinha um processo judicial correndo há mais de 20 anos que poderia ter resolvido nossos problemas, mas nunca pensei em usar aquela informação porque não acreditava que daria resultado. Gostaria que vocês comentassem também sobre situações onde descobriram soluções para problemas que pareciam impossíveis de resolver. Essas histórias de esperança são muito importantes para pessoas que estão passando por dificuldades agora. A terceira lição que essa experiência me trouxe foi sobre a importância de não julgar comportamentos sem entender as motivações por trás deles. Durante meses, achei que Marcelo havia se tornado uma pessoa fria, egoísta, que não me amava mais. Na verdade, ele estava se sacrificando de uma forma que eu nem imaginava para tentar me salvar. O comportamento agressivo dele era resultado da dor de achar que estava me perdendo, combinada com a pressão de estar envolvido em atividades perigosas. Quantas vezes fazemos isso na vida? Vemos alguém agindo de forma estranha e imediatamente criamos explicações baseadas em nossas próprias inseguranças, sem tentar descobrir o que realmente está acontecendo. Se eu tivesse confrontado Marcelo sobre seu comportamento mudado desde o início, talvez pudéssemos ter evitado meses de sofrimento desnecessário. Escreve aqui nos comentários
Se vocês já passaram por situações onde julgaram alguém errado, porque não entendiam o contexto completo da situação. Acho que todos nós temos histórias assim, e compartilhar essas experiências nos ajuda a ser mais compassivos nas próximas vezes. Outra reflexão muito importante é sobre como pequenas descobertas podem mudar completamente o rumo de situações que parecem sem saída. Se eu não tivesse encontrado aqueles documentos espalhados na mesa, se não tivesse fotografado eles no meu celular, se não tivesse decidido confrontar Marcelo naquela manhã específica, nossa história poderia ter terminado de forma trágica. Às vezes, a informação que pode resolver nossos problemas está bem na nossa frente, mas não prestamos atenção porque estamos focados em outras preocupações. A carta do advogado estava perdida no meio de papéis do Marcelo. Se eu fosse uma pessoa que respeitasse totalmente a privacidade dele, nunca teria visto aquela correspondência. Paradoxalmente, minha indiscrição de mexer nos papéis dele foi o que salvou nossa família. Isso não significa que devemos invadir a privacidade das pessoas, mas sim que devemos estar atentos aos sinais e às oportunidades que aparecem ao nosso redor. Às vezes, a solução para nossos problemas está mais perto do que imaginamos. Me contem nos comentários sobre momentos em que vocês descobriram informações importantes por acaso, ou quando pequenos detalhes fizeram grande diferença nas suas vidas. Essas histórias sempre me inspiram muito. Também aprendi muito sobre coragem. Não a coragem heróica dos filmes, mas a coragem cotidiana de enfrentar conversas difíceis, de admitir erros, de pedir ajuda quando precisamos. Foi preciso coragem para confrontar Marcelo naquela manhã. Foi preciso coragem para ele me contar sobre as atividades ilegais. Foi preciso coragem para irmos juntos ao escritório do advogado. E, principalmente, foi preciso coragem para eu entrar naquele galpão e negociar cara a cara com Valdenir. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Eu estava apavorada durante toda aquela negociação, mas sabia que não podia deixar meu filho enfrentar aquela situação sozinho. Às vezes, o amor nos dá uma coragem que não sabíamos que possuíamos. Escrevam aí para mim sobre momentos onde vocês foram mais corajosos do que imaginavam ser capazes. Quero conhecer essas histórias de superação pessoal que todos nós temos. Falando sobre negociação, descobri que as habilidades que desenvolvi durante 40 anos como comerciante foram muito mais valiosas do que eu imaginava. Conversar com Valdenir não foi tão diferente de negociar com fornecedores difíceis ou clientes exigentes. A diferença era o risco envolvido, mas os princípios básicos eram os mesmos. Entender o que a outra pessoa realmente quer, encontrar pontos de interesse comum, oferecer soluções que beneficiem ambas as partes. Isso me fez perceber que, muitas vezes, subestimamos nossas próprias capacidades. Achamos que não temos as habilidades necessárias para lidar com situações complexas, quando, na verdade, nossa experiência de vida já nos ensinou muito mais do que percebemos. Cada dificuldade que enfrentamos ao longo dos anos nos prepara para desafios futuros de formas que nem sempre reconhecemos. Contem para mim nos comentários sobre situações onde vocês usaram habilidades que já tinham para resolver problemas que pareciam totalmente diferentes. Adoro essas histórias de pessoas descobrindo sua própria força. Hoje, 6 meses depois daquele dia terrível, nossa casa voltou a ser um lar de verdade. Marcelo abriu sua empresa de logística honesta e está prosperando. Eu retomei atividades que havia abandonado, fiz novos amigos e, principalmente, criamos uma rotina de conversar abertamente sobre tudo. Todas as noites, durante o jantar, dividimos como foi nosso dia, que preocupações temos, que planos estamos fazendo. É simples, mas transformou completamente nossa relação. A indenização que recebi nos deu segurança financeira. Mas o mais importante foi a lição de que dinheiro resolve problemas práticos, mas não substitui comunicação honesta e amor genuíno. Se não tivéssemos aprendido a conversar, mesmo com toda aquela quantia, eventualmente enfrentaríamos outras crises. Aproveito para contar que usar parte do dinheiro para ajudar outras famílias em situações difíceis tem sido uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Contribuímos com organizações que ajudam pessoas em crise financeira.
E sempre que possível, tentamos orientar famílias que estão passando por problemas de comunicação como os nossos. Me digam nos comentários se conhecem organizações ou situações onde posso ajudar. Sempre fico feliz em saber sobre maneiras de fazer diferença na vida das pessoas. Uma coisa que me emociona muito é receber mensagens de pessoas que assistiram minha história e conseguiram resolver problemas familiares parecidos. Várias pessoas me escreveram contando que decidiram ter conversas honestas com filhos, pais ou cônjuges depois de ouvir sobre nossa experiência. Isso me mostra que compartilhar nossas dificuldades pode realmente ajudar outras pessoas. Por isso, continuo contando histórias aqui no canal Vovó Lembrou. Cada história que divido é uma tentativa de mostrar que problemas aparentemente impossíveis de resolver podem ter soluções surpreendentes. Que famílias podem se reconstruir depois de quase se destruir. Que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, por favor, clica no sininho agora. Preciso muito do apoio de vocês para continuar trazendo essas histórias reais que podem tocar e ajudar outras pessoas. Cada inscrição me motiva a continuar compartilhando experiências que podem fazer diferença na vida de alguém. Também peço para vocês deixarem o like neste vídeo. O like não custa nada para vocês, mas ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias. Quanto mais gente assistir, mais famílias podem encontrar inspiração para resolver seus próprios problemas. E por favor, comentem muito aqui embaixo. Quero saber suas opiniões sobre minha história, mas principalmente quero conhecer suas próprias experiências. Cada comentário que vocês deixam cria uma rede de apoio, onde pessoas com problemas parecidos podem se ajudar mutuamente. Os comentários são a alma deste canal. Contem sobre suas relações familiares, sobre segredos que vocês guardaram ou descobriram, sobre momentos difíceis que enfrentaram, sobre soluções criativas que encontraram. Não importa se são histórias tristes ou alegres, o importante é criarmos essa comunidade onde todos se sintam acolhidos. Outra forma muito importante de vocês me ajudarem é através do Valeu Demais. Para quem não conhece, é uma função aqui do canal onde vocês podem fazer doações em dinheiro para ajudar com os custos de produção dos vídeos. Gravar, editar e publicar conteúdo diariamente tem custos significativos, e qualquer ajuda financeira faz muita diferença. O Valeu Demais me permite dedicar mais tempo para preparar histórias bem contadas, investir em melhor qualidade de áudio e vídeo e, principalmente, manter a frequência diária de publicações. Sei que nem todos podem contribuir financeiramente, e não tem problema algum. Quem pode e quer ajudar, cada real doado é usado diretamente para melhorar o canal e trazer mais histórias para vocês. Essas doações também me permitem responder mais comentários, pesquisar histórias mais interessantes e até mesmo viajar quando necessário para verificar detalhes de algumas experiências que compartilho. É um investimento direto na qualidade do conteúdo que produzo para vocês. Aproveitem também para assistir outros vídeos aqui do canal Vovó Lembrou. Tenho muitas outras histórias reais de famílias que enfrentaram desafios diferentes, mas sempre com finais que mostram a força dos laços familiares e do amor verdadeiro. Cada história traz lições diferentes, e tenho certeza que vocês vão encontrar algo que fala diretamente com suas próprias experiências. Tem histórias sobre reconciliação entre irmãos que não se falavam há anos, sobre casais que quase se divorciaram, mas encontraram uma forma de reconstruir o casamento, sobre avós que criaram netos em situações adversas, sobre pessoas que superaram vícios com apoio da família. São todas histórias reais, contadas em primeira pessoa, que mostram que sempre existe esperança. Quero fazer um pedido especial para vocês compartilharem este vídeo e outros do canal com pessoas que conhecem. Muitas vezes, alguém está passando por uma situação difícil e não sabe onde buscar inspiração ou orientação. Um vídeo compartilhado pode ser exatamente o que essa pessoa precisa naquele momento. Compartilhem no WhatsApp com familiares, no Facebook com amigos, em qualquer rede social onde acham que pode ajudar alguém. Não sabemos quem está precisando ouvir essas mensagens de esperança e superação. Finalizando,
Quero deixar uma mensagem especial para qualquer pessoa que esteja assistindo isso e passando por momentos difíceis em família. Sei que às vezes parece que não há solução, que as pessoas que amamos se tornaram estranhas, que problemas são grandes demais para serem resolvidos. Eu também pensei isso durante os piores momentos com Marcelo. Mas acreditem, sempre existe uma conversa que ainda não tiveram. Sempre existe uma informação que ainda não descobriram. Sempre existe uma abordagem que ainda não tentaram. O importante é não desistir do amor, mesmo quando ele parecer impossível de ser expresso ou recebido. E lembrem-se sempre, por trás de comportamentos aparentemente incompreensíveis, geralmente existe dor, medo ou desespero. Tentem ouvir além das palavras. Tentem entender além das ações. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que mais precisam de nossa compreensão. Muito obrigada por terem assistido até o final, por fazerem parte desta comunidade e por me darem a oportunidade de dividir minha história com vocês. Cada visualização, cada like, cada comentário, cada doação no Valeu Demais me motiva a continuar. Não esqueçam de se inscrever no canal Vovó. Lembrou se ainda não fizeram? Ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e, principalmente, continuem comentando e compartilhando suas próprias histórias. Juntos, criamos uma rede de apoio que pode transformar vidas. Até o próximo vídeo! E que vocês tenham sempre esperança de que os problemas familiares mais difíceis podem encontrar soluções surpreendentes, assim como aconteceu comigo e com Marcelo naquela manhã gelada que mudou nossas vidas para sempre.